Bom dia, queridos, graça e paz. Vamos abrir o texto sagrado, mas hoje então, capítulo de número 23 de Lucas, estaremos no segundo parágrafo que trata da crucificação de Cristo. Você já ouviu a expressão popular, os ossos do ofício? O que ela significa? A expressão sugere que nem tudo no nosso trabalho é prazeroso, fácil, agradável. Por vezes nós enfrentamos dificuldades e precisamos desempenhar tarefas das quais nós não gostamos. Ainda assim, é a nossa obrigação e por isso precisamos realizá-las da melhor maneira possível. Quer um exemplo dos ossos do ofício? O sujeito estava finalizando a entrevista de trabalho quando de repente perguntou ao candidato: meu amigo, qual é a sua flexibilidade? E antes que pudesse terminar a pergunta, que obviamente tratava sobre a flexibilidade do tempo, o candidato o interrompeu e disse: rapaz, eu acho que ela é muito boa, até porque eu vou à academia regularmente. O mesmo sujeito, fazendo outra entrevista com um segundo candidato, em dado momento da entrevista, perguntou: como é que você lida com a pressão? E o candidato respondeu: está tranquilo. E eu posso até acrescentar: e favorável, né? 11 por 7, 12 por 8, eu não vou ter problema. Mas quem entrevistava pensava na pressão do trabalho. É assim, irmãos, quer gostemos ou não, nós sempre teremos os ócios e os ossos do ofício. Prazeres e deveres, alegrias e tristezas, coisas agradáveis e desagradáveis. E ainda bem que não estamos sozinhos nesta. Jesus Cristo também teve um ofício. Na verdade, ele teve 3. E o teólogo americano Wayne Grudem nos apresenta os ofícios de Cristo com as seguintes palavras em sua teologia sistemática: os 3 cargos mais importantes que poderiam existir para o povo de Israel no Antigo Testamento eram o profeta, o sacerdote e o rei. O profeta falava as palavras de Deus ao povo. O sacerdote oferecia sacrifícios, orações e louvores a Deus em favor do povo. E o rei governava o povo como representante direto do Senhor. E esses 3 ofícios, diz Grudem, prefiguravam a própria obra de Cristo. Como profeta, Jesus revela a Deus e nos transmite a palavra dele. Como sacerdote, Jesus tanto oferece a Deus um sacrifício, quanto ele mesmo é o próprio sacrifício. Como o rei, o Senhor Jesus governa a igreja, o universo e a própria história para o louvor do seu nome e a alegria eterna do nosso coração. E em nenhum outro lugar os ofícios de Cristo estão tão claramente expostos como na cruz do Calvário. E é sobre isso que trata o nosso texto. A cruz de Cristo e os seus maravilhosos ofícios. Ofícios que deram glória a Deus e que nos conquistaram a preciosa salvação. Lucas capítulo 23, nós estudaremos hoje do verso 26 ao 43. Mas para abrir o nosso estudo, eu quero ler apenas um verso, central na narrativa. Verso de número 33. O texto inspirado nos diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira,
Ali o crucificaram como os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Vamos ter uma palavra de oração por este momento, queridos. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade que temos de oferecer-te um culto. Em nome de Cristo Jesus e por causa dele, nós estamos aqui. Muito obrigado pelos louvores que deixamos diante de ti e até mesmo pelas ofertas que fizemos ao Senhor. Mas agora, Senhor, que nos aproximamos da tua palavra, também nos acercamos do momento mais importante do culto cristão. Pois é agora que nos calaremos e o Senhor falará ao nosso coração. Como ora o salmista, Senhor, no Salmo de número 119, abra os meus olhos a fim de que eu veja as maravilhas da tua lei. Nós assim te pedimos, abra os nossos olhos, Senhor, e nos permita perceber, compreender e sentir a preciosidade da tua palavra. Porque como o salmista ora, a nossa alma deseja ardentemente conhecer e desfrutar as tuas santas ordenanças. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã. Assiste-nos, ó Espírito Santo, para a glória de Cristo Jesus. Nós oramos assim. Amém. Sendo a cruz o clímax do ofício de Jesus Cristo na terra, por vezes ele a mencionou, conversando com seus discípulos e até mesmo com pessoas ao longo do caminho. Tomemos, por exemplo, o capítulo de número 9. Neste, por 3 vezes Jesus fala da cruz. Inicialmente, depois da confissão de Pedro, dizendo que ele é o Cristo de Deus, Jesus mencionou: eu preciso ir a Jerusalém, onde vou sofrer nas mãos dos religiosos, morrer e ressuscitar ao 3º dia. No mesmo capítulo, Jesus conversa sobre a cruz, de maneira curiosa, com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. E mais para o final do capítulo, Lucas registra que ele se voltou para Jerusalém de maneira resoluta, pois era chegado o tempo. Mais à frente, no capítulo de número 13, conversando com alguns religiosos, Jesus outra vez menciona a cruz e diz: eu preciso ir a Jerusalém, pois é lá que deve padecer o profeta prometido de Deus. A caminho, Jesus passa pela cidade de Jericó, onde outra vez menciona a cruz e menciona o seu destino na cidade de Jerusalém. Chegando à cidade santa, em uma de suas primeiras parábolas entre os homens ali, ele fala sobre o filho que foi enviado pelo pai, mas morreu na mão dos trabalhadores da fazenda do seu pai. Tudo no Evangelho de Lucas, bem como nos demais, aponta para a cruz. Desde o primeiro capítulo até o último, todas as informações, encontros, personagens tratam ou ilustram o que está para acontecer no Monte da Caveira ou no Calvário, para onde Cristo vai. Recentemente ele passou uma noite e um dia enfrentando as agonias das acusações injustas. E agora, finalmente, Lucas nos leva até a cruz, até o foco da sua narrativa. E é aqui, portanto, que mais precisamente e de uma vez só, que o evangelista nos apresenta os 3 grandes ofícios do Salvador. E através deles, Lucas também nos fala como o Senhor nos conquistou a salvação. Quais são, portanto, os grandes ofícios de Cristo? E como a cruz os revela? E como através da cruz o Senhor nos salva da ira vindoura de Deus? Eu os listei no nosso boletim informativo
E você pode acompanhar então a mensagem através deste pequeno esboço. Qual é o primeiro ofício de Cristo? Revelado aqui por Lucas. De acordo com o evangelista, em primeiro lugar, Jesus Cristo é o profeta prometido de Deus, que revela a vontade do Senhor. Este é o seu primeiro grande ofício. Ele é o profeta prometido de Deus, que revela a vontade do Senhor. A primeira cena do nosso texto está cercada por tristeza. Ela é de fato muito triste. Por quê? Porque de um lado, Jesus está à beira de um colapso, sequer consegue carregar sua cruz. Do outro, mulheres choram e lamentam por seu sofrimento. Versos 26 e 27. O evangelista Lucas registra: enquanto o levavam para a cruz, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, a cruz de Jesus, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. O verso 27 nos diz: uma grande multidão de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. A cena é triste, porque Jesus está tão fraco, fisicamente falando, que sequer consegue carregar sua cruz. A cena é tão triste que mulheres de Jerusalém que vinham atrás dele choravam e lamentavam por vê-lo naquela condição. E esta informação não me surpreende, esta última, porque Lucas, mais do que os outros evangelistas, sempre teve um cuidado especial com os marginalizados da sociedade judaica. Por vezes ele fala acerca das crianças, dos pecadores, dos publicanos e até mesmo das mulheres. Não me surpreende também ver as mulheres chorando. Se estivesse ali, provavelmente teria feito o mesmo. O que é surpreendente aqui, irmãos, é como Jesus trata o choro das mulheres. É como o seu ofício profético invade e até mesmo acentua a tristeza daquelas que choram por seu sofrimento. Verso 28. Jesus, diz o texto, voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. As mulheres estão chorando por Jesus e não pecam por isso, mas de alguma maneira Jesus as repreende, dizendo: vocês estão chorando pela pessoa errada. O lamento de vocês está centrado na pessoa errada. Vocês deveriam chorar por vocês mesmos e por suas famílias. O pregador batista Charles Spurgeon comenta: Jesus não as repreendeu porque estavam erradas no chorar. Ele as despertou para algo muito pior que estava por vir. E o que pode ser pior, irmãos, do que ver o Salvador caminhando para morrer por pecadores? O pastor presbiteriano Philip Ryken responde: pior do que ver o Salvador morrendo por pecadores é ver pecadores que morrerão sem o Salvador. Jesus, a caminho da cruz, toma aquela oportunidade e oferece às mulheres e aos presentes uma profecia duríssima.
Não chorem por mim, não chorem pelo que estou passando, chorem por vocês mesmas, chorem por seus filhos. Por quê? Verso 29, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, verso 30, caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Como é que devemos interpretar a profecia de Jesus a caminho da cruz, irmãos? Em um sentido imediato, Jesus está falando pela 7ª vez acerca da destruição de Jerusalém, o que de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Não chorem por minha morte, chorem pelo que vocês vão viver em alguns anos. Chorem por seus filhos. Mas em um sentido mais amplo, devemos interpretar a profecia de Jesus olhando para o juízo final que cairá sobre toda a humanidade. Do qual a destruição de Jerusalém, por mais terrível que tenha sido, é apenas uma leve e momentânea ilustração. Não chorem pelo Cristo que vai padecer na cruz, chorem pelos pecadores que morrerão sem Ele. E então, para acentuar sua profecia, ele usa uma ilustração no verso de número 31. Pois se fazem isto com a árvore verde, que ainda não está pronta para ser queimada, o que acontecerá quando ela estiver seca? Se fazem isto comigo, o Salvador dos pecadores, o que farão com os pecadores que morrerão sem o Salvador? O que será que Jesus queria comunicar aos corações das pessoas que ali lhe ouviam? Quando disse às mulheres: chorem por vocês mesmas e por seus filhos, não chorem por mim, o que é que ele esperava delas? Qual era a mensagem enviada aos seus corações? Apresentando uma dura realidade, Jesus queria que as mulheres escapassem dela. Ao falar sobre a destruição de Jerusalém e através dela sobre o julgamento de Deus, Jesus queria promover no coração dos homens e mulheres ali seriedade. Era quase como se estivessem dizendo: tratem por realidade o juízo vindouro que está para cair sobre a humanidade. Será que nós ouviremos a voz de Jesus, irmãos? Será que nós trataremos esta mensagem por realidade? A cruz foi uma terrível realidade para Jesus, mas de acordo com o próprio Jesus, o juízo eterno será incomparavelmente pior. Os terremotos que abalam a terra nos apequenam. Os tsunamis nos levam, nos arrastam de um lugar para o outro como se fôssemos meras formigas. Os ventos fortes, os furacões destroem cidades como se fossem elas de papel. Mas nenhuma tragédia que você já contemplou com os olhos pode se equiparar em poder e glória com a ira de Deus que vai cair sobre a humanidade. E é isto que Jesus está tentando criar no coração daquelas mulheres. Isto é horrível. Horrível. Terrível. Será morrer
sem o Salvador. O apóstolo João, vendo o final das coisas antecipadamente, irmãos, escreveu no Apocalipse, capítulo 6, versos 15, 16 e 17, você não precisa abrir. Depois de ver a ira de Deus, ele escreve: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportá-lo? Muitas pessoas dizem não acreditar no juízo futuro de Deus. E algumas fingem que não acreditam. Mas aqui Jesus diz: é real. Eu acredito e quero que vocês acreditem também. Há uma onda de juízo que cairá sobre vocês. Mães, filhos, escapem da destruição de Jerusalém, mas escapem também da ira futura de Deus. Como, irmãos, escaparemos? Como fugiremos? Onde é que podemos encontrar abrigo e salvação diante do juízo perfeito e justo de Deus? Eu penso que Lucas está usando Simão de Cirene aqui como um modelo, como uma ilustração. O texto começa com Simão carregando a cruz de Jesus. Não é isso que lemos? Mas ao chegar ao Calvário, ele a passa para Jesus. Ele deveria morrer na cruz, pois é um pecador. Mas quem morre no lugar dele é Jesus. Ele deveria receber a ira de Deus por seus próprios pecados. Mas quando chega ao Calvário, os lugares são trocados e Jesus morre no lugar dele. Quer escapar do julgamento perfeito de Deus que está por vir? Troque de lugar com Jesus. Veja, contemple e aceite o que Ele fez por você. Quando foi à cruz do Calvário, Ele assumiu o seu lugar. Recebeu a punição que deveria cair sobre você. E de graça, por misericórdia, Ele entregou em suas mãos, em minhas mãos, salvação. Não a teremos se a deixarmos para depois. Só a temos se olharmos para a cruz e aceitarmos de coração o que Cristo fez por nós. Mas eu penso que Simão é usado por Lucas como exemplo também na maneira como ele vive a sua família. Na verdade, Lucas não menciona os filhos de Simão. Marcos o faz. Marcos diz que ele é pai de Alexandre e Rufo, 2 homens que se tornaram figuras importantes na igreja do primeiro século. O que significa dizer que Simão não apenas recebeu o Cristo que tomou o seu lugar na cruz, Simão levou o Cristo para o coração dos seus filhos. E eles, por sua vez, trocaram de lugar com Jesus e seguiram seu Pai no caminho da salvação. Não é o que precisamos fazer, irmãos. Não é o que devemos fazer, pais.
Não apenas receber o Evangelho, mas levar o Evangelho ao coração dos nossos pequeninos. Mas temos tempo para isso? Esta tarefa é vista por você como algo importante. Pregar o Evangelho aos seus filhos, ensiná-los a Bíblia. Isto é, de alguma maneira, importante para você. Por vezes nós queremos o céu na terra para os nossos filhos. Fazemos de tudo por seus estudos. E os preparamos para o vestibular e para as competições profissionais. Mas será que eles estarão preparados para o dia do juízo? Vivemos correndo de um lado para o outro para presentear e encher os nossos filhos com tantas coisas. Por vezes nos esquecemos da presença que é tão mais importante. E depois lamentamos e choramos porque os filhos parecem perdidos, sem rumo. Mas choraremos muito mais se estiverem perdidos eternamente. Antes que seja tarde demais, mãe, se ocupe com a evangelização do seu filho. Antes que seja tarde demais, pai, se ocupe com o ensino das Escrituras aos seus filhos. E que o Senhor nos ajude nesta tarefa gloriosa. Lucas então nos apresenta Jesus, o profeta prometido de Deus, que revela a vontade do Senhor. Mas de acordo com Lucas, Jesus tem outro ofício. De acordo com Lucas, Jesus é o sacerdote intercessor, que ora pelo perdão do seu povo. Ele não é apenas o profeta que revela a vontade de Deus, ele é o sacerdote que ora pelo perdão do seu povo. Esta segunda cena é cheia de vergonha. Todas as pessoas aqui, ou quase todas, estão envolvidas no cumprimento das Sagradas Escrituras. E estão envolvidas em tornar o sofrimento de Cristo, ou a vergonha de Cristo, pública e grande. Primeiro, Lucas nos diz no verso de número 32 e no verso de número 33, 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Com mãos e pés perfurados, Jesus é pregado à cruz, e assim cumpre uma profecia do Antigo Testamento. Estando ele entre outros 2 criminosos, ele cumpre outra profecia, Davi e Isaías. O que significa dizer que ele é quem diz ser, mas que está assim em profunda vergonha diante dos homens. E você pensa, não pode ficar pior, ele já está crucificado entre criminosos. Mas veja o que diz a parte B do verso número 34. O texto sagrado nos conta: então eles, os soldados, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Sabe o que isso significa, César? Que Jesus está cumprindo outra profecia davídica, e que ele está na cruz, sem roupas.
Ele não está apenas entre dois criminosos, ele não está apenas pendurado em uma cruz, ele está sem roupas. E qual é a reação das pessoas? As pessoas que estão ali vendo o que se passa com Jesus. Lucas nos diz, no verso de número 35, que o povo ficou ali observando. Alguns certamente choravam, como as mulheres que conhecemos. Outros eram curiosos, indiferentes. E os melhores e os mais fortes da sociedade, religiosos e autoridades, não se deram por satisfeitos. Resolveram tornar a vergonha de Jesus ainda mais difícil. O verso 35 nos conta que as autoridades o ridicularizavam. Como? Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. O verso 36 nos conta que os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Judeus e gentios, cumprindo o Antigo Testamento, zombam dele e o tratam como um mentiroso. E como se não fosse o bastante, irmãos, como se não fosse o bastante, o verso 38 nos diz que havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Em sua versão, a sentença está em letras garrafais. Porque ênfase. O autor quer chamar sua atenção. Da mesma forma, a sentença estava acima de Jesus, para chamar a atenção dos presentes. Vejam, testemunhem a vergonha deste homem. Jesus está publicamente envergonhado. Mas esta não é a única cena do parágrafo, nem mesmo a mais importante. Ela está aqui para nos preparar para outra e para acentuar a principal. Jesus está crucificado entre criminosos, sem roupas. Os soldados zombam dele, os religiosos acusam-no. E qual é a sua resposta, irmãos? Verso 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Você acredita no que acabou de ler? Jesus está entre criminosos, sem roupas, e é publicamente envergonhado. Todo o poder está à sua disposição. Céus e terra podem servi-lo em uma ordem. Mas o que ele faz, irmãos? Ele ora. Ele intercede por seus inimigos. O bispo inglês J.C. Ryle, do século XIX, escreve: quando Jesus foi crucificado, suas primeiras palavras foram: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E então ele comenta: sua torturante agonia física não o fez esquecer os outros. A primeira de suas 7 afirmações na cruz foi uma súplica em favor da alma dos seus assassinos.
o sangue do puro e perfeito sacrifício começou a correr. E o grande sumo sacerdote começou a interceder. O que será que Jesus esperava dos seus ouvintes? O que será que ele esperava promover no coração dos presentes? Quando orou publicamente: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que será que Jesus estava comunicando, irmãos? E está hoje aqui também fazendo o mesmo. Com outras palavras, eu acredito que Jesus estava dizendo: pecadores, creiam no perdão de Deus. Ele é tão poderoso que pode alcançar até mesmo os meus assassinos. Você acredita no perdão de Deus? Você crê que a oração de Jesus na cruz do Calvário foi atendida pelo Pai? Um dos criminosos ouviu e acreditou, recebeu o perdão de Deus. Um soldado romano que estava aos pés da cruz ouviu e acreditou, recebeu o perdão de Deus. Centenas de pessoas ouviram e acreditaram. E na primeira pregação de Pedro, receberam o perdão de Deus. Você acredita? Você acredita que está dentro deste perdoa-lhes de Jesus? Charles Spurgeon dizia amar este versículo exatamente, irmãos, por sua indistinção de pessoas. Em outras palavras, Jesus não limitou seu perdão a estes ou aqueles. Qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer geração pode se encontrar dentro deste pronome. O próprio Spurgeon escreve: eu creio que posso me arrastar para dentro deste perdoa-lhes. E então ele pergunta: você crê que pode fazer o mesmo? Arraste-se para dentro deste pequeno pronome lhes. E creia pela fé no que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E o que foi que Ele fez por nós, irmãos? O que foi que Ele fez por você? Os religiosos disseram a Jesus: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Os soldados seguiram o mesmo caminho: se tu és o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Eles não acreditavam na mensagem de Jesus. A lógica era: se ele não pode se salvar da cruz, como é que vai nos salvar de Deus? Não perceberam, não entenderam que justamente porque nos queria salvar da ira de Deus, Jesus não se salvou da cruz do Calvário. Ele colocou os seus interesses em segundo plano. Segurança, conforto, tranquilidade. E nos colocou como sua prioridade imediata. Para salvar os pecadores da justa ira de Deus, Ele escolheu não se salvar da cruz do Calvário. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Você crê no perdão de Deus para a sua vida? Então creia também que há um poder no perdão de Deus, que pode restaurar sua vida em relação aos outros. O Evangelho não apenas restaura a nossa amizade com Deus, ele tem poder para restaurar nossas relações com os outros. Como, por exemplo, você lida com a vergonha de ser exposto
diante dos seus semelhantes por um outro semelhante? Como é que você lida internamente ao ser publicamente humilhado, ao ser diminuído por alguém? Corey Boom, uma senhora cristã, relata suas experiências com sua irmã, experiências vividas em um campo de concentração nazista. Em um dos seus textos ela registra: eu já tinha lido umas centenas de vezes sobre as prisões de Jesus, ou sobre a prisão de Jesus. A zombaria, o sofrimento, o desprezo. Mas agora os acontecimentos tinham vozes e faces, estavam diante de mim. Mas nenhum dia se comparava às sextas-feiras. Passávamos por uma inspeção médica sem roupas. E éramos publicamente tocadas e humilhadas. Em uma dessas manhãs, no entanto, outra parte do sofrimento de Jesus me veio à mente. De súbito, eu lembrei: Jesus foi crucificado sem roupas também. Nunca tinha notado o fato. Acho que por cuidado e reverência os pintores sempre o apresentaram coberto. Mas não é assim que vejo na Bíblia Sagrada. Então procurei minha irmã na fila da inspeção e baixinho sussurrei ao seu ouvido: Betsy, eles levaram as roupas de Jesus também. E com lágrimas nos olhos e em sussurros ela respondeu: é verdade, Corey. E eu nunca o agradeci por isso. Será que você já fez uma oração de gratidão porque Jesus morreu por você sem roupas? Ele não morreu sem roupas, irmãos, apenas para se identificar com a nossa vergonha pública. Também foi por isso. Ele morreu sem roupas para acabar com a nossa vergonha eterna diante de Deus. Ele morreu sem roupas, porque é assim que eu e você estamos diante de Deus. E, portanto, estamos completamente expostos, os nossos pecados, as nossas mentiras, as nossas ações e os nossos pensamentos. Mas quando pela fé nos apropriamos do sacrifício de Cristo, o que sabemos é que agora, quer sejamos aprovados, elogiados ou não pelos homens, estamos e estaremos eternamente aprovados por Deus por causa de Cristo Jesus. Você não está mais exposto diante dele, porque Cristo ficou nu. Ele cobriu você com vestes santas e justas para a glória de Deus Pai. Trate a sua vergonha olhando para a vergonha dele. Mas como é que nós lidamos com as pessoas que nos fazem ou que nos obrigam à vergonha pública? O que é que sentimos acerca das pessoas que falam da nossa reputação? Que de alguma maneira nos diminuem. Outra vez eu cito o bispo inglês J.C. Ryle quando ele escreve: assim como Jesus, paguemos o mal com o bem e compensemos a maldição com a bênção. Seguindo o exemplo do nosso Senhor, oremos por aqueles que com maldade nos ameaçam e nos perseguem. E então ele comenta: o orgulho do nosso coração talvez se rebele frequentemente contra a ideia. De fato, o mundo à nossa volta pode nos qualificar por isso como fracos.
No entanto, jamais nos envergonhemos de imitar o Salvador. Pois o homem que ora por seus inimigos manifesta a mentalidade que havia em Cristo, e por isso terá suas recompensas. Renan, eu não consigo perdoar. Por que você não começa orando por isso? Por que você não começa com Jesus? Repetindo a sua oração: Pai, perdoa-lhes. E por que você não pensa no perdão que recebeu do alto? Fulano pecou contra você e você não consegue perdoar. Pense no que você cometeu contra Deus e o que Cristo fez por você na cruz. Não terá comparação. A disparidade é eterna pela qualidade das pessoas. Quando você peca contra o seu esposo, você peca contra um pecador semelhante. Mas ao pecar contra Deus, você peca contra alguém superior, eternamente mais valioso. Mesmo assim, Jesus orou por você. Perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Senhor, eu estou morrendo a fim de conquistar perdão para eles. Não consegue imitá-lo? Oferecendo o perdão, comece imitando-o, fazendo uma oração. Amém, queridos? E por fim, Lucas nos diz que este Jesus, que é profeta e sacerdote, ele também é o Rei poderoso, que salva, pode salvar o mais perdido dos pecadores. A última cena do texto retrata a salvação em ação. E isto através de uma comparação, de um contraste. Lucas ama usar dois personagens em uma mesma história. No início de sua narrativa, ele nos apresenta duas mães que esperam por filhos, dois santos que esperam por um Salvador. Mais à frente, no capítulo 11 ou no capítulo 10, se não me falha a memória, ele nos apresenta duas irmãs que recebem o Salvador. Depois, dois homens que vão ao templo orar ao Senhor. E ele sempre faz comparações, contrastes. Aqui ele nos apresenta dois homens que estão na mesma posição, ao lado de Jesus, mas que respondem de maneiras diferentes. E que, portanto, desfrutarão de destinos distintos diante de Deus. O primeiro homem está no verso de número 39. Lucas registra um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Este homem investe suas últimas forças no desprezo de Jesus. Ele aproveita a oportunidade para usar sarcasmo com Jesus, para exigir salvação nos seus próprios termos. Tu não és o Cristo? Salve-se a si mesmo e salve a nós. Sabe o que ele quer? Salvação circunstancial. Ele quer sair da cruz, não do juízo. Ele quer voltar à vida. Ele quer voltar a casa. Ele quer ter outra vez a oportunidade para continuar fazendo o que sempre fez, pecando. Mas existe um outro homem. Versos 40 e 41 nos colocam diante dele. O outro criminoso repreendeu seu colega de cruz, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença,
Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. A resposta dele tem 3 partes. Ele revela reverência diante de Deus, respeito. Ele se reconhece um pecador que merece a punição da cruz. E por fim ele aponta a inocência de Jesus como Pilatos antes dele. Nós merecemos a cruz, ele não cometeu nenhum mal. Isto tudo é importante, mas nada se compara com o que vem agora, irmãos. Pois se Jesus orou por seus assassinos e pelos pecadores que estavam à sua volta, agora é este pecador que ora. No verso do número 42, o criminoso da cruz orou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabe o que merece. Eu mereço a morte, estou aqui por isso. Mas agora ele ora pelo que ele não pode conquistar. Jesus, ele é uma das poucas pessoas ao longo da vida de Jesus que o trata por nome próprio: mestre, profeta, Senhor. Poucas pessoas usam o nome próprio de Jesus. Este homem é um deles, ou uma delas. De alguma maneira ele conhece o significado do nome de Jesus, de acordo com o anjo. Conversando com José no primeiro Natal, ele disse: dê ao menino o nome de Jesus, porque ele salvará os pecadores. Jesus, Salvador, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual é a resposta de Jesus, irmãos? Eu lhe garanto, hoje mesmo, hoje ainda, você estará comigo no paraíso. Você está orando por salvação e eu lhe garanto, quando menciona hoje mesmo, Jesus está dizendo: você não precisa esperar por outro dia, por outra oportunidade. Imediatamente eu lhe dou salvação. Quando usa a expressão eu lhe garanto, Jesus está empenhando sua própria palavra e está afirmando: eu lhe darei salvação. Não pelo que você fez, não pelo que você pode fazer, por graça. Se há um exemplo de alguém que não pode ser salvo por obras, este está aqui. Literalmente nada pode fazer por si mesmo, mas ele escuta do rei: eu lhe garanto, você está salvo por graça de Deus e para a glória de Deus. Quando Jesus menciona o paraíso, irmãos, o Senhor está pensando na eternidade. Num passado distante, o paraíso ou o jardim da amizade foi fechado por nossos pecados, de modo que não podemos mais entrar no jardim da amizade. Mas agora Jesus está dizendo a este homem: eu vou abrir os céus para você. Você entrará em comunhão com o Pai, comunhão esta que será eterna. E outra vez eu pergunto: o que será que Jesus quer comunicar aos seus ouvintes? O que será que ele espera de nós, irmãos, aqui hoje? O que ele esperava daquelas pessoas que estavam ao redor da cruz? Ele espera que você e eu creiamos.
Ele é poderoso para salvar todo e qualquer pecador para a glória de Deus. Ele pode fazer isso. Aos olhos de muitos, Jesus era apenas um rei fraco, irmãos. Nada podia fazer acerca de si mesmo, aos olhos das pessoas. Mas aos olhos de Deus, ele era o rei que podia bater o martelo decretando a salvação daquele pecador. E eu acredito que este texto está aqui para nos dizer que um criminoso foi salvo, a fim de que nenhum pecador se desespere. Se este homem foi salvo, eu e você também podemos, para a glória de Deus. Hebreus capítulo 7 diz que Jesus pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Por que então você não faz isso hoje? Por que não nos aproximamos de Deus através de Cristo? Mas se escolher se aproximar, o faça da maneira correta. Qual é ela? Sem presunção. Porque se Jesus salvou um pecador aqui, ele o fez a fim de que nenhum outro se desespere. Mas se ele deixou de salvar o outro, é para que ninguém seja presunçoso diante dele. Ele não é obrigado. Ninguém o força. Ninguém o leva a fazer o que quer. O primeiro criminoso pensa que pode. Salve-se a si mesmo e salve a nós. Eu te ordeno. Não é assim que as coisas funcionam. Pela justiça perfeita de Deus, estamos todos onde deveríamos estar, sob condenação. E quando Deus nos salva, Ele nos salva por graça e por méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não é pelo que você faz, não é pelo que eu faço, não é pelo que ofertamos, não é o que fazemos com as boas obras, nada, nem ninguém pode se apresentar de Deus para exigir alguma coisa. Mas se representados por Cristo estivermos diante de Deus, não precisamos nos preocupar. Por causa dele, Deus nos salva para a glória do seu próprio nome e a alegria do nosso coração. O que será que Jesus quer comunicar, irmãos? Ao homem que está ao seu lado, aos que cercam a cruz e aos que estão aqui, quando diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele não quer apenas assegurar a salvação eterna nos nossos corações. Ele quer destronar o poder do medo que toma o nosso coração quando estamos perante a morte. Outra vez eu cito J.C. Ryle, que escreve: a palavra hoje contém muita teologia. Ela nos mostra que no exato momento da morte do crente, sua alma está em um lugar de segurança e felicidade. Ainda não chegou à sua morada final, porém não haverá uma demora misteriosa, um suspense no tempo, um purgatório entre sua morte e seu estado de recompensa. No dia em que o crente dá seu último suspiro, ele vai imediatamente ao paraíso. E no momento em que o crente parte deste mundo, como diz Paulo aos Filipenses, ele está com Cristo. Quais são as implicações, queridos? Nós devemos e podemos chorar pela partida dos nossos queridos irmãos e amigos. Mas nós não temos o direito
de privar o nosso coração ou tentar privá-los da alegria indizível dos céus. Eles não estão mais conosco, choraremos por isso, mas estão com Cristo eternamente, nos alegraremos por isso. Passaram da morte para a vida e estarão diante de Cristo para sempre. E quando eu e você estivermos diante da morte, que nos lembremos desta promessa: hoje mesmo vocês estarão comigo no paraíso. A morte será sempre difícil, irmãos, para os que a enfrentam, para os que vivem do lado de cá. Mas se morremos em Cristo, temos certeza de que ela, a morte, se transformará em lucro. E que nada teremos perdido ou deixado para trás, porque agora temos a Cristo. E o vemos por quem Ele é plenamente. E esta visão será suficiente para satisfazer a nossa alma todos os dias da eternidade. Glórias ao nome de Cristo Jesus. Todo ofício tem seus ócios e tem seus ossos. Tem seus prazeres e deveres, suas alegrias e tristezas. E por vezes nós não sabemos administrar as situações. Ainda bem que Jesus sabe. Ainda bem que Ele o fez por nós. De alguma maneira, o Senhor enfrentou os ossos dos seus ofícios, porque ao final deles havia prazer incomparável, alegria indizível. E o autor de Hebreus explica isso de maneira memorável, quando ele escreve no capítulo 12 o seguinte: Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e depois assentou-se à direita do trono de Deus. Portanto, diz o autor, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Eu termino com estas duas informações muito importantes. O autor de Hebreus está dizendo: vejam como ele suportou a cruz e enfrentou a vergonha. Ele o fez porque antes mesmo da cruz, do Getsêmani, da prisão e das acusações, havia uma alegria ou uma proposta de alegria. Qual era? A alegria de salvar muitos pecadores e de chegar aos céus, não sozinho, mas cercado por muitos irmãos. Por causa disso, Jesus foi à cruz do Calvário e enfrentou as durezas do sofrimento. Mas o autor de Hebreus diz: olhem para ele então, pensem no que ele sofreu, a fim de que vocês não desanimem no cumprimento dos vossos ofícios. Quais são eles? Muitos aqui. Mas de alguma maneira todos nós partilhamos dos ofícios do próprio Cristo. Quando ensinamos a Bíblia, pregamos o Evangelho, somos profetas de Deus. Revelamos a vontade de Deus. Como quando oramos uns pelos outros, oramos por nossa casa, ou mesmo quando nos reunimos para oferecer a Deus um culto, somos sacerdotes. Quando nos envolvemos com o reino de Deus, com a liderança de uma tarefa dentro do reino de Deus, nos assemelhamos ao próprio rei do reino. Mas sendo sincero, e como nota o autor aos Hebreus, todos nós desanimamos. Ora porque o ministério fica difícil, ora porque não percebemos os seus frutos. Mas aqui
o autor termina dizendo: encontrem ânimo e perseverança em Cristo. O profeta, que a caminho da cruz se preocupou com mulheres e seus filhos. O sacerdote, que sendo pregado ao maldito madeiro, teve tempo para orar e interceder por eles. O rei, que agonizando sobre a cruz, bateu o martelo e decretou a salvação de mais um pecador. Olhem para ele e encontrem nele e no cumprimento dos seus ofícios salvação e ânimo para continuar glorificando a Deus. Que o Senhor em Cristo nos renove nesta manhã e nos dê ânimo novo para a glória de Deus, a fim de que voltemos às nossas casas para cumprir nossas missões, a fim de que voltemos aos nossos trabalhos para cumprir a nossa missão, a fim de que, agarrando ou participando de um ministério da igreja local, cumpramos a nossa missão, com e sem sofrimento, com e sem desânimo, para a glória dEle, por causa dEle e para a alegria da nossa alma. Vamos orar, queridos. Curvemos as nossas cabeças. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Porque de maneira perfeita cumpristes os teus 3 grandes ofícios na cruz do Calvário, revelando a vontade de Deus, intercedendo pelo povo de Deus e decretando a salvação dos pecadores. Na cruz o Senhor profetizou também para nós. O Senhor orou também por nós. O Senhor decretou também a nossa salvação. Que encontremos em Ti, ó Deus, o ânimo e a força para continuar. Porque por vezes, como homens e mulheres fracos que somos, desanimamos, esfriamos, desistimos. Que por graça, pela autoridade que há em Tua palavra e pela presença do Teu Santo Espírito, esta mensagem nos desperte outra vez e nos faça acordar para a realidade do que precisamos fazer para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, Senhor, crendo no Teu poder e desejando o Teu poder. Nos dá, Senhor, um ótimo domingo em Tua presença. Que cumpramos as nossas missões em casa e ao longo do dia também com os nossos irmãos. Nos dá um ótimo dia de escola bíblica também. Use os nossos irmãos professores e ensine-nos, ó Senhor, a Tua palavra. É assim que nós oramos por causa de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai bendito, a graça salvadora e fortalecedora de Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, a presença, o poder, a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós, a uma só voz, dizemos amém. Que Deus nos abençoe, queridos, em Cristo Jesus. Que tenhamos todos um ótimo domingo na presença do Senhor.